Fala, senhores e senhoras do universo, cá estamos novamente. E hoje a gente trouxe pessoas técnicas para falar sobre os assuntos que são técnicos, não sei, a gente vai descobrir. Mas estamos aqui com o Gessé. Prazer, galera. E a Rebeca. Oi, tudo bom? E a Rebeca, ela é psicóloga. Há quanto tempo você é psicóloga? Faz 3 anos. 3 anos? Isso. Já passou por muito Pouquinho. perrengue? É? Pouquinho. Ou seja, Gessé, como você suporta os perrengues da Rebeca? Eu só apoio, né? A minha parte é só auxiliar. É só auxiliar. É uma profissão meio complexa, né? Então, Sim. eu cumprindo meu papel como um homem cristão, né? O homem da Exatamente. casa é auxiliar 100% as escolhas e é isso. É isso, é o Graças a Deus caminho. por isso. É bom, é bom. Eu imagino que quem é psicólogo tem que ter um suporte atrás, porque um psicólogo precisa de um psicólogo. Eu fiz terapia por 10 anos, 10 anos? então isso contribuiu muito. E tanto que a Lu, que eu trabalho hoje, foi minha psicóloga. Que legal. E eu trabalho com ela. Legal. É. Muito bom, muito bom. E é o seguinte, a gente trouxe os dois aqui para poder falar sobre algo que é muito comum e às vezes você faz isso sem você perceber. E às vezes eu faço isso sem eu perceber, mas assim, é frequente nas nossas vidas, tem nas nossas vidas. Que é o medo de se comprometer. Vou dar exemplos. Você chama alguém para poder conversar, para poder sair. Vamos sair. Sei lá, hoje é que dia que é hoje? Hoje é quinta. Você vai sair chama a pessoa para sair no domingo. Ela fala, vou ver. Não sei. Me chama, manda mensagem sábado, que eu vou ver se eu tenho tempo. Aí, ou senão você combina uma hora com a pessoa, ela fala, tá, pode ser desse horário, a partir desse horário, não pode ser muito específico. E indo um pouco mais a fundo em questões de ministério e igreja, às vezes você chama a pessoa para participar do ministério e ela fala, mas vai me sobrecarregar, ou o medo do desconhecido, de como aquilo vai ser, e ela acaba negando, ou ela acaba nunca se entregando ao máximo com medo de ficar cheio, a bagagem cheia. Isso pode ser muitas coisas. Podem ter muitos fatores para poder levar a isso. Eu já fui assim, hoje eu com certeza sou bem menos assim, mas a gente vai discorrer sobre esse assunto, e o nosso objetivo é que você se identifique como uma pessoa assim, em alguns setores da sua vida, provavelmente você é assim, então você identifique bem isso, e saia daqui com uma solução. Até você, Léo, não sei se você é assim. Eu namoro. Entendi. Mas não é só compromisso de relacionamento, mas Compromisso com as outras coisas. com as outras coisas. Mas realmente, às vezes relacionamento pega, porque às vezes a pessoa não quer namorar com medo de compromisso. Muito bem apontado, Léo. Sabedor, obrigado aí pela... Aí, beleza. Vamos lá. Pode responder qualquer um primeiro. Vocês já tiveram medo de se comprometer com alguma coisa? Não consideraria medo, não. Você já? Receio? Uma insegurança. Com certeza, né? Eu acho que todo mundo em alguma fase da vida tem esse pé atrás, justamente porque todo mundo espera um resultado daquilo, né? Então, como nada é 100% de se obter um bom resultado, eu acho que qualquer ser humano que já passou por isso alguma vez. Você lembra de algum... Pode falar. Não, é porque eu ia falar que, na verdade, o medo ela é uma reação fisiológica de mecanismo de defesa de qualquer ser vivo, principalmente do ser humano. Só que a gente tem que definir se é um medo, esse medo natural de defesa, ou se é um medo que te impede de fazer algo. Boa. Né? Então tem essa diferença. Então, assim, um medo natural de insegurança, sim. Mas o medo que gera um sofrimento, que te paralisa, não. Entendi. Né? Então, assim, porque o medo, a gente tem que entender que ele é fisiológico, ele é natural, O inato. que é uma coisa fisiológica? Algo que já faz parte do ser humano. Você não fica pensando naquilo. Você naturalmente acontece. Assim Tipo, como a respirar. alegria. Exatamente. Só que o medo, ele é uma junção do fisiológico com o social. Por exemplo, assim, se eu vou chegar num prédio, do 10º andar, eu vou sentir aquele friozinho na barriga, porque é algo um pouco diferente. Só que é diferente de um medo de uma aranha, por um exemplo, que até se torna uma fobia. Eu só vou ter medo de uma aranha se algo ruim aconteceu comigo. Sim. Agora, exemplo, se eu sou de uma família ou de biólogos, ou se nada aconteceu comigo de negativo, eu vou gostar de qualquer inseto, por um exemplo. Então, a gente tem que ter isso muito claro, sabe? Por isso que eu fiz esse comentário. Um medo que paralisa, não, mas um medo inato de insegurança, sim. Interessante. Todo mundo tem, né, em alguma área da vida. Sim, foi bom para começar.
Foi bom Sim. pra começar. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar o GCE. Perfeito. Ó, você falou que você já passou por essa situação, certo? Você lembra o que foi? Você consegue... Sim. Tá. Em Conte-nos. em várias esferas da vida. Por exemplo, no Evangelho, eu vou parto sempre para esse lado porque é onde eu vivi mais experiência da vida. Boa. Quando a pessoa vai se converter, você sempre tem esse medo, né? Eu vou deixar as festas, vou deixar outras coisas partindo para o segmento que a Bíblia aponta, mas será que, a princípio, você tem esse pensamento, será que isso vai valer a pena? Onde eu vou chegar com isso, né? Será que, de fato, eu vou ter uma recompensa? Porque o ser humano é movido à base disso, né? À base de algum tipo de interesse. Se a gente segue a Cristo, geralmente a gente está interessado na salvação, né? Então, já passei por isso, sim. Na parte do casamento, né? Quando a gente namorava, eu sempre parte do homem de pedir a mulher em casamento, de embarcar no noivado, né? A cultura vem forte. Sim, sim. Então, eu pensei, inclusive, o versículo que no nosso convite de casamento era 1 João 4,18, que fala que o amor lança fora o medo. Então, eu acho que uma pessoa só não assume um compromisso com outra pessoa ou com qualquer outra coisa quando ela não ama. Porque se ela amar, ela mergulha sem dó, Justo. entendeu? Seja na área profissional, seja na área sentimental ou em qualquer outra coisa, ministerial, você vai sem medo de ser feliz, entendeu? Justo, faz sentido. Então, por exemplo, como eu mencionei no casamento, não tinha nada a favor, nada cooperando para que a gente caminhasse para o casamento. Para casar. Mas, como a gente estava 100% decidido a assumir esse compromisso, então não houve medo. Boa, muito bom. Então, pontuamos chegamos num ponto importante. Se você tem medo de se comprometer, você tem um tipo de medo, que foi o que você falou no começo. Sim, então beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Dá pra gente medo de compromisso, dá pra ter medo de vários compromissos. Listando aqui, ó. Medo de relacionamento, medo de começar um trabalho, uma faculdade, alguma coisa. Medo de começar algo novo. Ministério na igreja. Boa. Sim. Vamos focar primeiro, então, em medo de relacionamento. Namorar, casar, enfim, noivar, qualquer coisa desse tipo. Como que a pessoa pode identificar que ela está com medo de começar um relacionamento? Mas aí envolve muitas questões, né? Vamos lá, vai lá, destrincha. No caso, a gente falou do medo, mas também tem um outro ponto, que é o compromisso. A definição de compromisso vai variar de acordo com a experiência de vida que a pessoa teve. Então, assim, percebe que se eu tenho um pai e uma mãe que é tradicionalmente estruturado, assim, digamos assim, briga, mas não briga tanto, nunca teve uma agressão física nem verbal, houve respeito, eu vou acreditar no casamento, eu vou acreditar que os meus pais são a minha referência. Porque volta ao que eu falei do começo, do ser vivo e do ser humano. Todo ser vivo e todo ser humano, ele cresce à base de um exemplo, de uma imitação. Então, se eu vejo que um compromisso, uma família, no meu lar é algo de Deus, é algo que realmente traz paz para o meu coração, eu posso ter um medo, mas eu vou assumir, porque o amor vai ser mais forte. Agora, pensa, se eu nasci de um lar, que eu vejo meu pai alcoólatra, batendo na minha mãe, né? Eu não vou querer ter um compromisso, porque eu vou entender que aquela relação não é saudável. E logo eu vou generalizar que todo compromisso vai me machucar. Bom. Então, até o compromisso, tanto a sociologia quanto a psicologia, nós vemos como algo que é criado também. E aí entra a questão espiritual, né? Que Deus vai ser capaz de moldar esse meu pensamento. Né? A gente tem que acreditar que o amor de Deus, ele é o nosso exemplo. Né? E aí, por isso que eu falei, são muitas questões. Sim. Não, mas legal, Né? assim, você pontuar isso. Primeiro ponto, olha para sua família. Se você tem dificuldade de iniciar um relacionamento, alguma coisa, olha também como você vê. Se você já tem um relacionamento, olha para o seu companheira, mas olha para sua família agora e vê como que ela foi estruturada e para os fatos que marcaram sua vida na sua família. Pergunta, se a pessoa
percebeu que, cara, realmente, tive uma família conturbada. Tem solução? Práticas, tipo assim, toma, sei lá, dipirona a cada 8 horas. Você receitar alguma coisa. Cara, o bom do ser humano é isso, né? Porque, tipo assim, sempre tem como a gente recomeçar uma nova história, entendeu? Principalmente quem tem um ponto de vista cristão, porque não é porque algo deu errado que sempre vai dar errado, entendeu? Aham. Você analisa o ponto que deu errado naquela situação, procura se afastar o mais possível daquilo, né? Não cometer o mesmo erro e seguir em frente. Boa. Porque todo ser humano, toda situação vai ter algo de bom pra gente extrair. Sim. Isso aí é uma missão de cada um, né? E o ambiente, ele influencia, mas ele não determina. E nós vivemos em vários ambientes. Então, assim, como você falou, tem um remédio, alguma coisa assim? Uhum. Não, mas como nós vivemos em vários ambientes, por um exemplo, no meu lar pode ser que eu não tenha algo saudável, mas eu vou tentar olhar para outras referências. Então, assim, talvez o pastor da igreja, Outra família. talvez outra família, ou até mesmo o que a Bíblia diz sobre o casamento, né? Então, a gente vai olhar, então, outras referências para construir, para recomeçar um novo conceito, né? Que é o que você falou. Que o ser humano tem essa mágica, né? De recomeçar. E principalmente em Deus, né? Na crença em Exato. Deus. Legal. Interessante. Então, tá aí. Outras dicas pra você. Busca outra pessoa de referência, mas saiba-se primeiro e isso influencia a sua vida. Se a pessoa tem medo de se comprometer, às vezes ela tem medo de, sei lá, brigar. Ela tem medo dos problemas que podem vir, certo? E aí ela olhou pra família dela, viu que beleza, tenho isso, pegou outra família de referência. Mas e aí, a hora que chegar no tempo ruim? A hora que der BO? O que essa pessoa pode fazer quando chegar o primeiro BO? Então, na verdade, compromisso implica em evolução. Ninguém assume um compromisso E evolução pra- implica em BO. Então, exatamente. Basicamente. Porque, tipo assim, ninguém que assume um compromisso, por exemplo, eu comecei na carreira acadêmica aí. Aham. Cara, você vai ficar sem tempo pra sair com seus amigos, você vai ficar sem tempo para namoro, você vai ficar sem tempo para muita coisa. Boa. Você quer montar o teu próprio negócio. Não, agora eu vou seguir o empreendedorismo. Você vai ficar sem dinheiro. Você vai... Então, são várias coisas. Então, tudo que diz respeito a compromisso é evolução. E evolução vai trazer esses transtornos Sim. aí, entendeu? Então, é por normal. aí. É mais ou menos por aí. Entendi. É renúncia. Acho que compromisso é renúncia. Você não tem como você abraçar tudo e fazer de tudo para todos. Então, compromisso é renúncia. E no relacionamento é difícil porque é algo que vai para sua vida toda. Beleza. Agora, se você é a pessoa que percebeu que está pronta para ter um relacionamento, você não vai negar um relacionamento. Como que você olha para outra pessoa para ver se ela está com medo de ter compromisso? Entendeu? Peraí, se eu entendia o meu posicionamento na relação... Isso. Agora, você olha para outra pessoa e sintomas que ela está com medo de compromisso, como você pode ajudar. Às vezes a pessoa te quer, mas você percebe que tem um negócio puxando. Tá. É uma questão do diálogo, né? Eu sempre falo que diálogo é tudo. Então, assim, é uma questão de alinhar, sentar e entender o que a pessoa espera de uma relação e o que é relação para ela. Então, assim, às vezes, pra mim, o que é ser feliz não é o que é ser feliz pra ela. E aí, talvez isso esteja não deixando ela estar comigo, né? Então, assim, sentar e conversar. A gente vai se ajudar, porque tem que entender o que é o casamento. Peraí, pessoal, que eu tenho um recado para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva, deixe um like e a sua obrigação é mandar para um amigo ou familiar. Continue agora com este vídeo e tchau! O casamento, ou o namoro, ou qualquer compromisso, é os dois caminharem juntos, né? É a primeira questão, não tem como caminhar juntos se não tiver o mesmo objetivo. Boa. Então, alinhar o objetivo, alinhar que desde o começo, um vai ter que estar ali. Uma coisa que a gente comenta muito, o trabalho pode estar ruim, o mundo pode estar caindo, mas aqui em casa tem que ter paz. Boa. Porque se não tiver paz, Aonde? Pra que Onde? serve também? né?
Então é isso, alinhar as expectativas, o que cada um pode fazer para melhorar, como que eu posso te ajudar? Então o outro também, ele precisa ver que tem alguém ali para ajudar. Né? Imagina, eu tô num sofrimento e eu não vejo ninguém para me ajudar. Eu preciso ter alguém. Então esse outro que está vendo o outro sofrer, tem que também estar disposto e ter uma maturidade emocional. Porque tem que se preparar também, porque não vai ser fácil. Boa. E em alguma área da vida, alguém sempre vai ser mais forte que o outro. Vai ter dia que eu vou estar mais forte, mas vai ter dia que vai ser ele. Então tem que ter esse diálogo, primeiramente. Boa. Né? O que você acha? Na questão, embora eu vou correr o risco de dormir no sofá, mas eu vou contrariar ela. Dorme entendeu? aqui, ó. Que Tipo assim, não é questão só do diálogo, não, entendeu? Porque, tipo assim, quando alguém decidiu assumir esse compromisso e não tem medo de arriscar, cara, pra isso que tem um tempo de preparação ali, entendeu? De namoro, de noivado, seja lá, entendeu? De ver, de identificar qual é a real intenção do outro, entendeu? Se ele justo. também tá com esse compromisso aí, porque as atitudes que demonstram compromisso vão falar muito mais do que as palavras, entendeu? Porque geralmente se vê muito a pessoa que fala, né? Tipo aquela passagem que Jesus fala que o pai chama os filhos para ir trabalhar no campo, um fala, eu não vou, e depois foi, e o outro fala, não, pode ficar tranquilo que eu vou lá. Quando não foi nada, entendeu? Então, eu acho que as atitudes que a pessoa vai demonstrando ao decorrer daquele tempo que está sendo preparado para um namoro, para um noivado, o casamento e tal, vão falar muito mais do que as palavras, entendeu? Entendi. Você consegue listar atitudes? Com certeza. Atitudes boas e atitudes ruins. Então, por exemplo, para qualquer tipo de coisa que a pessoa está pretendendo assumir um compromisso, ela está se preparando de alguma forma. Ela está se preparando financeiramente, ela está se preparando para uma nova rotina. Por exemplo, no assunto que a gente está falando agora de relacionamento, né? A pessoa já está abandonando certos costumes. Às vezes até um hobby acaba que não cabe mais depois que você está num relacionamento, entendeu? Quando você assume um compromisso, entendeu? Por exemplo, eu dançava, eu ainda participo, mas não com a mesma frequência que quando eu era solteiro. Por quê? Porque eu decidi escolher assumir esse compromisso, entendeu? Então, são vários fatores, né? Boa. Vão indicando que a pessoa está desejando seguir um negócio mais sério ali, entendeu? Boa. Então, nessa questão, se a pessoa guarda dinheiro também é um sintoma bom. E aí, nesse ponto, eu até tô me entregando, se a Isa estiver assistindo. Jesus! Eu demorei para poder guardar dinheiro. Na verdade, se eu for pegar, eu não guardei dinheiro. Eu guardei... Eu obtive dinheiro num curto período de tempo. Dinheiro, né? Não, realmente. Guardar não era um problema. Não, mas assim... mas eu queria casar. Mas tem atitudes que podem somar e ver se vai dar certo ou se não vai dar certo. Então, olha para o seu parceiro, parceira, ou para a pessoa que aí você vai conseguir tirar conclusões. E é até importante ver, exemplo assim, vai que era uma área sua mais deficitária. Ela poderia ver e te ajudar a melhorar. Então, até nesse ponto do que você vai mudar ou não, o outro já vai percebendo o que ele pode melhorar um no outro. Então, sim, é bom também verdade. O outro ver, nossa, ele não fez isso, mas ele não fez porque ele não me ama ou porque ele realmente não conseguiria sozinho? Nossa, bom ponto. Nossa, muito bom, de verdade. Gente, vocês são muito sincronizados. Então, na questão de só um único comentário sobre isso daí, quando a gente decidiu assumir esse compromisso, ela estava em uma fase e eu estava em outra, duas fases complicadas. Foi onde eu comecei a guardar. Ai, que beleza. Comecei a guardar moeda, cara, entendeu? Porque eu falei, se eu quero assumir esse compromisso e eu não tenho medo, eu tenho que dar algum passo. E o passo que eu consigo dar hoje pra gente ficar junto é guardar moeda. A gente começou a guardar moeda. A gente tinha um baú igual um baú de pirata, sabe? Que legal. A gente tem até hoje. E fomos enchendo ele de moeda o ano inteiro. Enfim, então, quem quer assumir um compromisso, as atitudes da pessoa tem que estar demonstrando de alguma forma. Se não tem nenhuma atitude, só tem palavra, aquele compromisso não é verdadeiro e não vai seguir em frente. Isso independente da que a gente conversou no começo, você acha? Da questão da influência dos pais, da família, do que a pessoa entende do que é certo, que... Talvez, né? Porque pode ser que o casamento dos pais não deu certo, mas a pessoa, de repente, viu aquilo e tomou como exemplo e falou, não, eu não quero seguir aquele caminho. Então, eu vou assumir um compromisso diferente e vou ter uma família diferente. Nada é hereditário. Cada um segue seu caminho, né? Vou dar um exemplo meu.
nessa questão que você acabou de perguntar, e respondendo a sua pergunta. Eu era muito egoísta, porque eu sempre fui filha mais nova, então eu sempre fui mimada, digamos assim. Então, pra mim, eu era egoísta com ele. Não é que eu não amasse ele, mas, assim, exemplo, pra comprar um pão, eu comprava só pra mim, não comprava pra ele. Ele que depois se fosse comprar. Então, assim, né, mas não era... E depois ele falou, não, por que você faz isso? E aí eu sentei e falei, caramba, por que eu faço isso mesmo? Não entendi. Porque eu sempre fui assim na minha casa. Essa atitude de parar e pensar por que eu faço Exatamente. mesmo. Então eu tinha influência sobre a minha família, porque eu aprendi a ser assim, cada um era assim, cada um por si. Boa. Não é que a gente não amasse, mas é que, não sei, talvez por aprender a ser individualista, a conquistar as próprias coisas, não sei. E aí isso eu tive que aprender, e ele lá, sabe, super carinhoso, e aí eu tive que aprender. Então hoje em dia, eu consigo ter essa sensibilidade. Então foi o que eu aprendi, mas não me determinou, porque eu mudei. Boa. Então foi respondendo essa pergunta. O negócio de parar e pensar por que eu faço isso. Por que Exatamente. você parou e pensou por que eu faço isso? Porque você é psicólogo ou porque... Não, porque ele falou mesmo. Ele perguntou por que você faz isso. Porque eu nem tinha percebido. Aham. Era uma coisa tão natural pra mim, o egoísmo. Mas não é que eu não amasse ele. Não. Mas é uma coisa que fazia parte de mim, sabe? Se na sua família você foi criado acreditando que tapa na cara é uma forma de se cumprimentar... Exatamente. E aí vai ter que ter um outro pra você ver. Porque o que constitui a gente são as nossas relações sociais. Sim. E a gente vai pegando um pedacinho de cada lugar e montando a gente. Para pensar que o que a gente é não é só nosso. A gente não é a gente mesmo. A gente é um pouquinho de cada coisa. Boa. E a gente vai montando os nossos pensamentos e aí a gente forma a gente mesmo. Você não é filho único? Não. Tem muita gente. Sério? Quantos irmãos você tem? Nossa, tem mais 6. Mais 6? 7 comigo. É bastante gente. É uma cidade pequena. Não tinha TV. Ah, entendi. Não Mas você tinha não é o universo caçula, pra você tá no assistir lá. meio. Você tá no meio. No meio, exato. Ah, boa. Entendi. Você tá comentando que a gente é um pouquinho de cada pessoa, certo? É. Você acha que aquela afirmação, eu não sei, esse número preciso eu acho que não faz sentido, mas que você é a soma pelo menos das 5 pessoas que você convive? Ah, não concordo, porque se você tiver 3 pessoas, você já é a soma dessas 3. Não tem um mínimo, assim. Não. Entendi. É interessante. É um olhar que a pessoa deve ter. Sim. Olha... Mas como eu falei, não vai determinar, vai influenciar. Né? Você vai decidir o que você realmente quer. Exemplo assim, eu gosto de rosa. Por que eu gosto de rosa? Né? Será que na minha família todo mundo falou que menininha tinha que usar rosa? Por que depois eu gostei de azul? Boa. Então, assim, começar a pensar esses pequenos detalhes. E isso influencia muito na relação. Por quê? O que é um relacionamento? É a construção de 2 pensamentos totalmente diferentes tentando criar uma família. Um único objetivo. E aí que entra o BO. Mas que é bom, por isso que ele falou que é bom. O BO que evolui. Aham. Que B.O. você- é de bom. Exatamente. Exato. E na questão do compromisso em si, por exemplo, toda vez que a pessoa assume um compromisso, ele nunca vem sozinho. Esse compromisso vai te levar para outros compromissos que... Aí entendeu? vai. Por exemplo, Pedro, eu gosto de usar muito a Bíblia como... Cara, fica à pra vontade. explicar É tipo o algumas universo crente, situações. entendeu? Então, o Pedro, por exemplo, ele tinha um medo de assumir um compromisso com Cristo. E ele, não, pode ficar tranquilo que eu vou lá. Quando o chicote estralou, ele ficou de longe. Falou, não sei o que vai dar isso aí. E aí seguiu naquilo, aconteceu o que aconteceu, prenderam, mataram Jesus e tal. Depois que Jesus ressuscita, Jesus chama ele para conversar. E fala para ele, fala, Pedro, é o seguinte, você me ama? Ele fala, amo. E Jesus fala para ele, então apacenta minhas ovelhas. Em algumas traduções, apacenta meus cordeiros. Só que, na verdade, o que Jesus está falando para ele, assume o compromisso comigo. Falou 3 vezes, né, Pedro? Você me ama? Amo. Então assume o compromisso comigo. Dali para frente, Pedro abandonou, né, a pesca, de fato, né, de vez, e seguiu naquilo que era o ministério dele. Só que aí, para ele foi algo grandioso, né, que ele teve que fazer muitas outras coisas que ele não estava acostumado, e qualquer coisa na vida da gente é assim. Se assumir um compromisso no ministério, se assumir um compromisso no casamento, se assumir um compromisso no meio acadêmico, vai te trazer de brinde outros compromissos. Sim. É lógico que só vai agregar, né? Então... Boa. Não, ótimo. Ó, só pra dar uma conclusão no de relacionamento. Olha pra sua família, me ajuda, me complementa qualquer coisa. Olha pra sua família, como que ela foi feita.
olha pro seu círculo de amizade, círculo de pessoas que você convive. Porque às vezes você convive com 5 pessoas e as 5 não tem nenhum relacionamento, não tem a família estruturada, tem nada. Então, olha pra isso, saiba que é possível mudar, saiba que é possível dar um jeito na vida. Pergunta se você já tá no relacionamento. Tenta ver o que seu companheiro tá fazendo pra ver se ele tá num relacionamento igual você tá. E respeite e faça com que seu companheiro ou companheira questione as atitudes dele, igual foi com a Rebeca, que era egoísta. Pra Você ver não é se algo egoísta mais. seu mesmo, Boa. ou se é que você não quer no relacionamento. Porque às vezes você não é que você não quer fazer, que você não sabe como fazer. Boa. E aí o outro vai te auxiliar ali. Legal. Fechou. Então, faça isso.